Glória a Deus. Amados, vamos abrir a Escritura no Evangelho de João, capítulo 16. Nós queremos dar continuidade aos ensinamentos acerca das 7 festas de Israel, uma série de mensagens que temos desenvolvido aqui. Já falamos sobre a Páscoa, já falamos sobre os pães asmos, já falamos sobre as primícias, e na semana passada nós começamos a falar acerca do Pentecostes. E hoje queremos ministrar mais uma palavra ainda dentro dessa festa do Pentecostes. Queremos trazer maiores esclarecimentos, maiores revelações, de maneira que o coração dos irmãos tenham paz no que concerne à verdade de Deus revelada, sobretudo acerca do Pentecostes, que tem sido uma festa judaica, né? Uma festa judaica que acabou se migrando para o cristianismo e, portanto, uma festa judaica cristã, e que então tem sido um motivo de muitas polêmicas em torno do Pentecostes, a ponto de alguém perguntar a você, ou a um outro cristão: você porventura é pentecostal? E aí você talvez não saiba responder se você é ou não é pentecostal. Ou talvez se você se achou e se considerou pentecostal a vida toda, né? Nasceu num lar pentecostal, numa igreja chamada pentecostal, aí de repente você veio para esse ministério e agora você não sabe mais se você é pentecostal ou deixou de ser. Então essa mensagem provavelmente trará algum esclarecimento acerca do Pentecostes bíblico, aquilo que o Antigo Testamento chama de Pentecostes, e sobretudo então o que o Novo Testamento diz acerca do Pentecostes. Ok, pessoal? Amém? Então vamos ler aqui em João capítulo 16, versículos 7 a 11. Talvez alguém ache um pouco estranho, né? Porque esse texto, pelo menos exteriormente, ele não fala acerca do Pentecoste, ainda que na sua essência seja um prenúncio do Pentecostes, né? Leamos. Capítulo 16, a partir do versículo 7. Palavras de Jesus Cristo, que assim nos diz: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Amém, queridos? Que passagem maravilhosa. Uma passagem um tanto conhecida, até porque muitos pregam, sobretudo o versículo 8, né? Eles dizem, como está escrito, que o Espírito Santo há de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É assim que se costuma dizer. Há de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, usando esse texto para se referir, muitas vezes, a uma obra do Espírito Santo no que diz respeito a convencer o homem para a salvação. Vem, portanto, aqui nesse texto, um prenúncio da obra de salvação do Espírito Santo, no sentido de que ele teria a incumbência de convencer as pessoas acerca do seu pecado, da sua condição, e assim levá-las a Cristo, levá-las à salvação. Entretanto, amados, se nós bem observarmos esse texto, ele passa um tanto distante dessa ideia. Ainda que é verdade que o Espírito Santo é ele quem convence o homem do pecado, é verdade? Que é ele quem ilumina o homem, é ele que mostra ao homem o seu próprio coração perverso, pecaminoso. É o Espírito Santo quem, com a sua iluminação, com o seu convencimento, muda a mente do homem, levando-o a considerar-se então um pecador e ver-se carente de salvação e então buscar a Deus. Isso é verdade. Entretanto, esse texto ele não diz exatamente essa verdade. Embora seja verdade que o Espírito Santo é quem leva o homem a Jesus Cristo, a salvação,
esse texto fala de um outro aspecto, não muito falado, não muito visto, e não menos importante do que outras verdades bíblicas. Aqui Jesus Cristo está falando exatamente acerca do que aconteceu em Atos capítulo 2. A descida do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo. Pense você comigo por um momento, que quando Maria deu à luz a Jesus, lá em Belém, lá estava Maria e José, eles foram recensear-se. Então, não encontrando nenhuma hospedaria que pudesse recebê-los, eles ficaram abrigados num estábulo, não foi isso? Ficaram ali entre os animais. Foi o momento em que Jesus nasceu como homem, né? O Verbo eterno nasceu como homem. E agora dali eles foram para o Egito, passaram um tempo ali no Egito e voltaram, regressaram para Nazaré, onde Jesus, enquanto o Verbo eterno encarnado, enquanto homem, foi ali que ele viveu, que ele cresceu, que ele ficou adolescente, que ele ficou rapazinho, né? Que ele teve amigos ali na região, vizinhos, parentes, e foi ali que ele cresceu até a idade adulta. Pense você comigo então, se você estivesse lá naquele tempo, se você morasse em Nazaré, imagine você, e conhecesse então os parentes de José, os parentes de Maria, e conhecesse a história de que um dia José estava noivo de Maria, e de repente houve lá uma conversa lá não muito bem explicada, que Maria estava grávida, mas era uma coisa do Espírito Santo, uma conversa que não ficou muito clara, né, para as pessoas daquele tempo. E agora você estava ali vendo o menino, agora já com seus 4, 5 anos de idade, chamado Jesus. Quem era Jesus? É o filho de Maria e de José, um casal, né, ali na região. E aí esse menino Jesus chegasse à idade de 6 anos, 10 anos, e não era ele o único que se chamava Jesus. Porque hoje, quando se fala do menino Jesus, logo você tem uma conotação sagrada do nome. Mas imagine que Jesus fosse um nome naquele tempo como Antônio, José, Benedito, Augusto. Era um nome que não tinha esta conotação sagrada que nós damos ao nome. Hoje, quando você fala de Jesus, você logo já quer orar, né? Mas naquele tempo não, era um nome. Muitas pessoas se chamavam Jesus, né? Então, imagine você lá naquela região, vendo aquela criança crescendo, brincando, né? Brincando lá na rua, né? Brincando de biloca, brincando de bete pauzinho ou bete bolinha, pique esconde, pique alta, né? De cobrinha cega, brincando de garrafão, sei lá, de queimada, não importa o que. Mas uma criança que fosse crescendo, aí ficasse jovem, um rapazão, 15 anos, cheio de espinha, né? Vamos pensar na nossa cultura, no nosso povo, na nossa raça, que a gente pode entender melhor. Desculpe-me usar a palavra raça, tá? Desculpe-me, eu sei que não é um termo bem apropriado. Enfim, mas de todo modo, 17, 18 anos, maior de idade, 20 anos, né? No povo de Israel, era aos 20 anos, ficava maior de idade. Então, 20 anos, eu estava aquele homão, né? As moças talvez querendo se casar com ele, né? Olhava, ó, pai, você viu, ó, que gato, né? Como não é? Chama Jesus. Eu estou afim de Jesus. Não, imagine uma coisa normal. Ou não era normal? Ou será que ele tinha uma auréolazinha na cabeça dele? Plim! Tinha isso? Tinha asa? Anjos escoltando ele? Não, era um ser humano. Homem. É lógico que depois de 2000 anos, com a escritura nas mãos, nós falamos, não, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E essa é uma verdade, certamente, mas para aquele tempo, era apenas um homem. Ninguém podia perceber o que ele era de fato. Ninguém podia perscrutar. Não sabia. Então as moças olhavam, interessada. Lógico. Gatão. 25 anos, 30 anos. 30 anos, ele sai de casa. Ele vai para o Jordão, onde é batizado. E aí começa o ministério de Jesus, o ministério público de Jesus,
conhecido nos evangelhos, desde o momento do seu batismo nas águas, a sua ida ao deserto, e então ele começa a pregar e a anunciar o reino de Deus. Agora, quando eu digo para você, imagine você lá, observando tudo isso, como é que você conceberia a ideia acerca de ele ser agora o Messias? Depois de 30 anos, agora é o Messias. Não é complicado de crer nisso ou não? É ou não é? Não tenha medo de pecar, pastor, você vai pecar. Não, estou dizendo para você que é complicado você agora olhar para aquele menino que você viu crescer, que jogou bola com você. É o Messias. É lógico, agora ele ungido pelo Espírito Santo, conforme nós sabemos que ao sair do batismo, das águas do batismo, o Espírito Santo ungiu descendo sobre ele, e ali então, agora ele começa um ministério de anunciar, ele trazia palavras de vida, palavras de salvação, e agora o Espírito Santo operava nele e por meio dele sinais e maravilhas. Era necessário que isso acontecesse. Era preciso que ele manifestasse esse poder sobrenatural da parte do Espírito de Deus. Ele próprio testifica, quando ele fala lá em Mateus, no capítulo 12, se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus. Então ele diz claramente que todos aqueles prodígios, ele, enquanto homem, o fazia mediante uma ação do Espírito Santo nele. E para que foram tantos milagres? João nos dá a resposta no finalzinho do seu evangelho, no último capítulo. Ele diz assim: olha, Jesus fez muito mais do que o que está aqui registrado. Ele fez milhares de milagres. Aí ele usa uma hipérbole, né? Se fôssemos escrever todos os milagres que ele fez, nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Lógico que isso é uma hipérbole, né? É uma forma exagerada para que você tenha ideia da dimensão. Só isso. Não se diz literalmente que na terra toda não caberia os livros. Se diz numa figura de linguagem para você entender que foram muitos de fato. Aí ele diz: estes milagres, estes sinais, todavia, foram escritos para que vocês creiam que ele é o Filho de Deus. Então, a própria Escritura se encarrega de dizer: olha, os milagres de Jesus não tinham o objetivo de restaurar a humanidade. Ah, não tinham, pastor? Como é que ele curou o cego e não tinha o objetivo de restaurar a humanidade? Como é que ele ressuscitou a Lázaro e não tinha o objetivo de restaurar? Não tinham. A grande prova é que o cego que ele curou morreu. E aí os seus olhos foram comidos, e ele não somente deixou de enxergar novamente, como morreu. Lázaro morreu, o paralítico morreu, a terra comeu todos eles. Então, aquela cura imediata para um órgão do corpo, para uma parte do corpo, apenas sinalizava, para que as pessoas olhassem e falassem: bem, este homem, ele não está só. Não é possível que ele seja um homem comum. Os milagres realizados eram para sinalizar, como que dissessem: ele é o Messias. É lógico que a obra de restauração ele veio fazer. Não estamos aqui negando que ele veio restaurar. Não, ele veio restaurar, mas não foi o cego, não. Foi a humanidade, incluindo você, que não é cego. Ou pelo menos pensa que não é. Ele veio restaurar todos, e a obra de restauração foi realizada na cruz do Calvário. Quando ele estava na cruz, ali ele estava não somente espiritualmente reconciliando o mundo, mas a cura da humanidade, a cura do espírito do homem, a cura da alma do homem, a cura do corpo do homem, a cura para o homem integral estava na cruz do Calvário. Como diz o profeta Isaías: pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, não é somente o cego que experimenta a cura física que deve glorificar a Deus. Afinal, ali foi apenas um exemplo em miniatura para que você entenda que pelas pisaduras do Messias, do crucificado, do Filho de Deus,
todos aqueles que creem nele recebem cura completa, cura para a sua alma, cura para o seu coração, cura para o seu espírito, cura para o seu corpo. Nele nós encontramos paz com Deus e encontramos a cura para todos os problemas causados em razão do pecado. É lógico que a morte de Cristo, a obra de Cristo, o ministério de Cristo propõe restauração. O que estamos dizendo é simplesmente que a cura do cego, especificamente do cego de nascença, ou que seja a ressurreição de Lázaro, ou qualquer outra cura, eram apenas para sinalizar quem ele era. Não tinha o objetivo de restaurá-lo plenamente, haja vista que foi apenas uma cura temporal e passageira, até que o maior de todos os males chegasse a eles, que é a morte. Entretanto, aqueles que creem no Messias têm a graça de, tão logo crer, entrar num processo de cura, e num processo de salvação, e num processo de libertação, que começa pelo espírito humano, e então continua agindo agora na alma humana, até que ao soar da última trombeta, palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, então, ao soar da última trombeta, se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então João deixou claro, os milagres realizados eram para provar, para sinalizar, para indicar que Jesus, aquele menino, aquele homem que viveu e cresceu no meio de todos, não era um mero homem. Embora homem, era na verdade Deus encarnado. E ele foi crucificado. A sua crucificação também não foi diferente do seu nascimento. No seu nascimento, algumas coisas não foram bem explicadas, porque vocês sabem da história do nascimento, não sabe? Maria ficou grávida de quem? Do Espírito Santo. Agora você imagina só uma moça chegar em casa: mãe, estou grávida. Menina, tu está ficando maluca? Você não se casou? Não, mãe, calma, é coisa sagrada. É coisa de Deus. O Espírito Santo me envolveu. Mas antes disso apareceu-me um varão de branco, chamado Gabriel, e disse-me estas palavras. Aí eu pergunto: você quer que eu acredite? É? Não, olha para mim. Você quer que eu acredite nisso, Vera? Nós cremos, porque o Espírito Santo nos tem revelado pela palavra. Mas coloque-se naquele tempo. Ora, os que naquele tempo também creram por obra de Deus. Não tem como crer no Evangelho por meios naturais. Não dá para engolir essas coisas. Né? Não tem jeito. Então, a sua morte também não foi muito explicada. Por quê? Porque ele morreu no meio de 2 ladrões. E ele morreu a morte de um maldito. Somente um maldito morria a morte de crucificação. A própria lei já dizia: maldito aquele que for pendurado em madeiro. Se todos esperavam pelo Messias, um homem bendito, o que iria salvar a humanidade, livrar Israel dos seus inimigos, agora temos lá um maldito. Exteriormente falando, e pela própria profecia simbólica da lei, dizia que ali era uma serpente de bronze. Imagina uma serpente. Estão entendendo a história? Então, ao olharem para ele, gerava dúvida, a sua morte gerava dúvida. Os próprios discípulos ficaram perturbados com a morte dele, sobretudo porque a esperança deles foi frustrada. E a ressurreição, então, muito mais. Porque agora surgiu um boato. Qual foi o boato que surgiu? Roubaram o corpo de Jesus da sepultura, e agora os seus discípulos andam dizendo que ele ressuscitou. Você está entendendo a história? Que
em todos os momentos, desde o nascimento, morte e ressurreição, sempre havia algo que gerava muita incredulidade em torno dos fatos concernentes à nossa redenção. E aí saiu esse boato, e o próprio governo se responsabilizou em divulgar o boato. Roubaram o corpo do Messias, ou melhor, de Jesus, chamado o Cristo. Quando fala chamado o Cristo, já aí coloca uma questão, né? É aquele que se diz o Cristo ou que era por outros chamados de Cristo. Não se declara que ele é o Cristo, mas Jesus, o chamado Cristo. E aí agora ficou essa questão. E Jesus então, sabendo disso, sabendo da incredulidade dos homens, sabendo do modo como as coisas aconteceriam, ele trouxe essas palavras aqui, de João 16, versículo 7 em diante. Tem tudo a ver com isso aqui. Vamos ler um pouquinho antes, para os irmãos perceberem o contexto no qual ele fala essas palavras. Versículo 4. Ora, essas coisas vos tenho dito, para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vô-las disse. Não vô-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Ele está dizendo assim para os discípulos: olha, eu vou voltar para o meu Pai. Eu vim do Pai, sou enviado do Eterno, do Criador, e agora eu vou voltar para Ele. Como é que ele voltaria? Ele desapareceria? Não, ele iria morrer. A morte de Cristo é o seu retorno ao Pai. Entenderam bem? Então ele está explicando que a sua morte não é uma mera morte, é o seu retorno. Agora eu pergunto, e você vai acreditar nisso? Tomara que você não esteja aqui infundindo dúvida nos irmãos. Mas a grande questão em torno do Evangelho é exatamente esta. Você acredita que aquele menino que cresceu é o Messias? E agora você vai crer que a sua morte é o seu retorno? Porque não seria muito fácil dizer assim: olha, eu vou morrer, mas a minha morte, na verdade, é o meu retorno ao Pai. Aí você olha para ele assim e fala assim: e como é que eu saberei que a sua morte foi o retorno? Vai que você morre como qualquer outro homem morre, e vai para o mesmo lugar para onde todo mundo vai, e lá fica enclausurado como todos que para lá vão, ficam. E como é que eu saberei que você foi, não para o Hades e lá ficou aprisionado, mas que embora tenha ido ao Hades e lá você saiu em ressurreição e voltou ao Pai? Como saberei disso? Ele diz no versículo 5: mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Versículo 6: pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Ou seja, eles não estavam compreendendo o significado da morte de Cristo. Versículo 7 diz: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. E ele diz então: eu vou voltar ao Pai, porque se eu não for, o Espírito Santo, o Consolador, versículo 13 diz: o Espírito da verdade, ele não virá para vós outros. Mas se eu for, olha, na sua Bíblia diz isso, mas se eu for, se porém eu for, por que tem esse se aí? Jesus tinha dúvida? Ele tinha dúvida? Se eu for, ele tinha dúvida? Bem, o se, gramaticalmente, ele traz uma ideia de dúvida, não é? De uma mera possibilidade. Se acontecer isso, ocorrerá aquilo. Não é isso? Mas Jesus tinha dúvida. E por que ele coloca o se ele não tinha dúvida? Esse se não é a dúvida de Jesus.
Esse se é para resolver a dúvida dos discípulos. É a minha dúvida, é a sua dúvida, é a dúvida dos discípulos. Olha, eu vou. Ele não disse, talvez eu vá. Ele falou assim, eu vou para o Pai. Olha o versículo 7. Convém-vos que eu vá. É necessário que eu vá. Versículo 5 diz, vou para junto daquele que me enviou. Ele tem dúvida? Ele fala, eu vou. Ele tem dúvida? Por que então agora ele diz, se eu for? Porque ele quer tratar a dúvida dos discípulos. Porque os discípulos estão olhando para ele com aquela cara. Ah, então você vai para o Pai. E aí? Não, e aí que eu vou para o Pai, eu vou voltar para o Pai. Eu vim de lá, vou voltar para lá. E como é que vai ser isso? Não, eu vou morrer e tal. Então você morre e diz que voltou. Não fica essa situação? E para que vocês não tenham nenhuma dúvida dessa explicação, desse entendimento do texto, esse texto começa no capítulo 14 de João. Quando Cristo começa dizendo, não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Ele diz, credes em Deus, crede também em mim. Ele não disse, crede em Deus. Ele não ordena que se creia nele. Ele diz, credes em Deus. Em outras palavras, uma vez que vocês já creem em Deus, devem também crer em mim. Quando ele diz, credes em Deus, crede também em mim, ele está tratando com o problema da incredulidade. Nesse momento, tudo aquilo que falaram aos discípulos no início, talvez vinham-lhe à mente agora. É como que eles pensassem assim, rapaz, bem que minha mãe me falou. Não vai. Cuidado, não segue esse homem. Ele está mentindo. E agora, diante da morte iminente, eles pensavam, ixi, e agora? Aí eles se entristeceram pela esperança frustrada. E agora eles tinham dúvidas. E Jesus está tratando com a dúvida do coração deles. Por isso ele diz assim, olha, ele diz, eu vou para o Pai. Portanto, ele tem certeza de que ele voltará ao Pai. Entretanto, diante da dúvida dos discípulos, ele diz, se porém eu for. Se porém eu for. Ele fala na linguagem dos discípulos, na linguagem da dúvida dos discípulos. Se porém eu for, eu enviarei o Espírito Santo. Em outras palavras, e se eu não for, conforme vocês pensam que eu poderia não ir, o Espírito Santo não virá. Então, a vinda e descida do Espírito Santo seria uma prova testemunhal da chegada de Cristo nos céus. Se eu for, eu enviarei. Se eu for, e o Espírito Santo não chegar aqui embaixo, é porque eu não fui. Porém, quando o Espírito Santo chegar até vocês, vocês saberão que eu cheguei lá, no Pai. Diga glória a Deus. E aí ele passa a explicar por que se daria deste modo. Ele diz, quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo. Ele convencerá o mundo. Não diz que ele convencerá o pecador, nem o homem, mas quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí eu pergunto, será que esse convencer do pecado, da justiça e do juízo, significa convencer para a salvação? Se assim fosse, o texto estaria afirmando o quê? Que todo o mundo seria o quê? Salvo. Porque não diz que ele convencerá a alguns homens, nem aos eleitos. Ele disse, quando ele vier, convencerá o mundo da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. A vinda do Espírito Santo é um convencimento. Pastor, mas como assim um convencimento? Aí quando você pega essa palavra, convencer, você busca lá no texto grego, conforme for escrito no Novo Testamento, a palavra grega significa exatamente, a vinda do Espírito Santo será uma sentença condenatória. Como assim uma sentença condenatória? É porque quando mataram a Cristo, pensavam matar apenas um homem.
Não pensavam eles que estavam ali crucificando o Senhor da glória, como diz o apóstolo Paulo. Porque se eles soubessem que ali era o Senhor da glória, jamais teriam crucificado ao Senhor da glória. E agora uma vez ele fala assim: olha, quando porém o Espírito Santo vier, vocês saberão que tudo aquilo que eu disse era verdade. Se o Espírito Santo não vier, todo o meu falar cairá em descrédito. Se o Espírito Santo vier, então, será uma prova de que eu sou o Filho de Deus, de que eu fui aprovado pelo Pai, de que eu voltei ao Pai, fui recebido pelo Pai, e então a vinda do Espírito Santo será a prova, de modo que aqueles que não creram em mim, agora vão chegar à consciência: o que foi que eu fiz? Matei aquele que de fato era o Filho de Deus. Por isso diz no versículo 8, do pecado, porque não creem em mim. Ou seja, a vinda do Espírito Santo seria a prova de que eles mataram o Filho de Deus. Esse pecado é o pecado da incredulidade. Versículo 10 diz: da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Ou seja, o fato de ele ter voltado ao Pai, isso é prova da justiça. Isto é prova de que ele, como um homem, viveu vida santa, vida reta, vida justa e sem pecado. Porque tivesse ele cometido apenas um pecado, transgredido ele apenas uma lei, ele teria morrido e do Hades não teria saído, porque o salário do pecado é o quê? Então ele teria que permanecer. Se ele então sai da morte e volta para o Pai em ressurreição, isso é prova da justiça. E quando diz do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Ou seja, com a morte de Cristo, o juízo sobre Satanás está selado. Ou seja, o maligno chegou no ápice da sua rebelião. Então, tudo isso, todas essas provas categóricas dependiam da descida do Espírito Santo. E aí, Atos capítulo 2, vamos nos recordar, se os irmãos quiserem abrir, é dito que estavam todos ali reunidos no mesmo lugar, quando então, no dia de Pentecostes, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, ouviu-se o som como que de um vento impetuoso. Estavam ali os 120 discípulos no cenáculo, reunidos. Eles mantinham comunhão, e então ouviu-se um som como de um vento. Imagine só um som entrando naquele ambiente, enchendo aquela casa. E de repente é dito que cada um deles ali, dos discípulos, ficaram cheios do Espírito Santo, e eles viram aparecer distribuídas entre eles línguas como que de fogo. Ou seja, eles viram labaredas que desciam do céu sobre a cabeça de cada um dos discípulos. Imagina aquele som como de um vento impetuoso e labaredas de fogo vistas com os olhos, certamente, pousando sobre a cabeça de cada um deles. Ficaram cada um deles então cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Então aqui está o primeiro ponto acerca do Pentecostes. A descida do Espírito Santo sobre os discípulos é a prova categórica de que Jesus Cristo, depois da sua morte, ele ressuscitou dentre os mortos e ele então voltou ao Pai. O seu retorno ao Pai é crucial na mensagem do Evangelho, porque ninguém tem dúvida de que ele morreu, porque a morte dele foi uma morte histórica. Agora a grande questão é: ele permaneceu na morte? Eu pergunto para você, Jesus permaneceu na morte? O que aconteceu com ele? Ele entrou na morte, ele foi para o Hades, lugar para onde vão todos os mortos. E quando ele entrou no Hades, diz a Escritura em Atos capítulo 2, Pedro vai desenvolver toda essa mensagem aqui, a partir do versículo 14. Ele diz então que Jesus Cristo foi entrando na morte, e os portões da morte só tem fechadura por fora, para abrir. Por dentro
não se pode abrir a porta do Hades. E ele entrou, e é dito que todos quantos entram no Hades, que é o lugar dos mortos, entram desesperados, entram tristes, entram derrotados, entram humilhados, porque a morte é o último inimigo do homem. De todos os inimigos que o homem tem, a morte é o maior e o último. É a derrota na luta pela vida. Teve até um certo escritor alemão que, falando lá a sua ficção acerca do inferno, acerca desse lugar dos mortos, ele diz que ao chegar na porta do Hades, há uma placa. É lógico que isso é uma mera ficção literária. Dante foi quem disse isso. Mas ele diz o seguinte, que essa placa está escrito o quê? Deixai aqui toda a vossa esperança. É certo que isso não é nenhum versículo da Bíblia, e que provavelmente não tenha placa alguma lá, seja apenas uma mera ficção de um escritor literário, mas que é uma verdade, no sentido de que o homem, quando entra para dentro do Hades, ele não tem esperança de sair de lá. Porque qual homem pode sair da morte? Entretanto, quando Cristo entrou na morte, diz a Escritura, está em Atos capítulo 2, você poderá ler aqui a partir do versículo 25, sobretudo 26, diz que ele entrou alegre, ele entrou cantando, ele entrou exultando. Olha o versículo 25. Porque a respeito dele diz Davi, ou seja, Davi diz a respeito de Jesus Cristo: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Então ele entrou ali cantando cânticos de vitória. Não sei dizer exatamente qual foi o cântico, quais os cânticos que ele cantava, mas eu imagino que fossem aqueles salmos de exaltação e que falavam profeticamente acerca da sua ressurreição. Eu penso. E aí, quando ele foi entrando, cantando, todo o Hades ficou surpreso e queriam saber quem é esse maluco que entrou aqui cantando, porque todos entram chorando, todos entram humilhados, entram emudecidos, entram vencidos. Entrou alguém agora cantando. E diz a Escritura que agora ele entra naquele lugar e ele começa a proclamar aos mortos a sua vitória. Ele começa a pregar aos mortos em prisão. Ele começa a declarar a esses mortos. Estava lá Abraão, estava lá Isaac, estava lá Jacó, José, Davi, Salomão. Tanto quanto também havia os ímpios do outro lado, no lugar de tormento, separados pelo abismo. Mas ele entra e começa a declarar a todos ali no Hades, certamente citando as referências do Antigo Testamento, que falava acerca dele. Olha, pessoal, cheguei. Quem é esse louco que acabou de chegar? Ele diz: eu sou o descendente da mulher que pisou a cabeça da serpente. Mas até então parece uma loucura, uma coisa muito tola, porque você está aqui derrotado, você está aqui como todos estão aqui, como o Luciano escreveu no seu livro, O Diálogo dos Mortos, né? Ele coloca o diálogo de todos os mortos lá no inferno, lá no Hades, e lá ele coloca todo mundo em paridade, coloca lá o imperador do lado do vassalo, e aí os dois ficam um rindo do outro, porque os dois agora estão na mesma condição. Lá não tem rei, lá não tem vassalo, lá é todo mundo igual, todo mundo derrotado, né? Mas agora chega alguém e começa a falar essas palavras. Parece mesmo uma teoria de carnavalização, de zombaria, parece. Porque esse indivíduo veio brincar conosco, não? Dizendo que ele esmagou. Se ele tivesse esmagado, ele não estaria aqui, aprisionado. E aí ele começa a proclamar aos mortos tudo aquilo que ele era, tudo aquilo que ele é,
a declarar todo o propósito de Deus na pessoa dele, explicando-lhes a sua morte de redenção, sua morte substitutiva, dizendo que ele é a saída, é a solução, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é a ressurreição. E talvez ao dizer que ele era a ressurreição, deve ter extraído gargalhada dos mortos. A ressurreição, está sepultado e agora está aqui no Hades aprisionado, e é a ressurreição. Mas bastou 3 dias e 3 noites para que ele saísse de lá e começar a caminhar em direção à porta do Hades, e aí que começaram a cessar os risos para dar lugar à expectativa. Será que ele vai sair mesmo? Né? Será que ele vai sair mesmo daqui? Quando então é dito que ele rompeu os grilhões da morte. Ele quebrou em termos, simbólicos, os cadeados, os ferrolhos. E ele foi saindo. E ele foi ascendendo. Desde o Hades, as partes mais profundas da terra, como está em Efésios capítulo 4, versículo 7, até chegar à sepultura e ali ressuscitar o seu corpo que não provou corrupção, e agora glorioso, vai ascendendo aos céus, e os anjos vão cantando, e os céus vão se abrindo, abram alas, e o Rei da Glória vai passar. Quando ele chega de volta nos céus, onde está o eterno Pai, que ele vai entrando, e chega diante do trono, o pai se levanta, e a primeira coisa que o pai diz ao filho é: filho, aqui está o teu trono, e ele permanece para todo sempre. O teu cetro é um cetro de equidade e de justiça. E a segunda coisa que o pai diz é: atenção, todos os anjos, todos os anjos. Quando diz todos os anjos, inclui mesmo os caídos. Que porque são caídos, não deixaram de ser anjos. São anjos caídos, mas são anjos. Todos os anjos o adorem. E naquele dia os céus, todos os céus, se prostrou diante dele. Jesus Cristo foi ressuscitado, ascendido, e ele não ascendeu aos céus, mas ele ascendeu aos mais altos céus. E portanto ele foi não somente ascendido, ele foi exaltado. E não somente ele foi exaltado, mas ele foi coroado pelo Pai. E não somente ele foi coroado, ele agora foi designado Senhor e Cristo de todo o universo. Recebeu o nome que está acima de todo nome que se possa referir, não somente no presente século, mas também nos vindouros. Não há nome acima do nome de Jesus. Este é o último nome. Depois desse nome, não há outro nome. Quando os céus estavam glorificando, exaltando e adorando o Eterno, Jesus disse, foram 10 dias de festa nos céus. 10 dias. Desde a sua ascensão até o momento que depois de 10 dias na terra, referente ao tempo do céu, ou vice-versa, Jesus disse, Pai, pois não, filho, a festa está boa, exaltado, glorificado, constituído Senhor e Cristo, Príncipe e Salvador, mas os meus discípulos, a minha igreja, o meu povo, os meus discípulos, estão lá esperando o cumprimento de uma promessa. Eu prometi que enviaria o Espírito Santo. E já são 10 dias que eles estão aguardando. Se eu não enviar o Espírito Santo,
será uma prova contra mim. Se eu não enviar o Espírito Santo, eles pensarão que eu não estou aqui, que eu não voltei para ti. Portanto, Pai, dá-me o Espírito Santo, e eu vou derramá-lo sobre a minha igreja. E, portanto, no dia de Pentecostes, estando todos reunidos no mesmo lugar, Jesus Cristo, entronizado, e dos céus, enviou o Espírito Santo. Olha as palavras de Pedro nesse sentido. Atos capítulo 2, versículo 33. Olha aqui, ó. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: diz o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. O Espírito Santo foi derramado, encheu os discípulos de Jesus, que agora passaram a falar em outras línguas. E aí entra um segundo aspecto a ser tratado nesta manhã. Não somente a descida do Espírito Santo foi essa prova, testemunhal da ascensão, entronização, exaltação, glorificação do Filho nos céus, como esse Espírito derramado deste modo inaugura a era pentecostal. O Pentecostes no Antigo Testamento, enquanto o tempo da colheita, agora no Novo Testamento, como dissemos na semana passada, agora o Espírito Santo é derramado sobre a terra. Como a chuva era derramada sobre a terra, para não somente fazer brotar a semente, fazer germinar, mas também crescer, e dar flores, e dar frutos, e amadurecê-los para a colheita. O Espírito Santo derramado, atenção, é uma chuva, chamada no Antigo Testamento de chuva serôdia, para regar a terra, para então produzir frutos para Deus. A era pentecostal é uma era em que o Espírito Santo rega a terra com a graça divina, rega a terra com um testemunho acerca de Jesus Cristo. E aqui está o grande problema para muitas pessoas, porque muitos entendem que Pentecoste ou pentecostal, seja o substantivo ou o adjetivo, refere-se a um movimento do século XX. A um movimento que eles dizem ser um movimento de restauração daquilo que aconteceu em Atos 2 na igreja primitiva da antiguidade. Antiguidade da era cristã, eu digo. E então eles dizem que agora, nesse século XX, o Senhor está batizando as pessoas com o Espírito Santo, como aconteceu no princípio, para que elas agora possam se encher do Espírito Santo. E dizem que a maior evidência disso é o falar em línguas. E aí começa a primeira grande mentira do movimento pentecostal. Eles dizem: se você não falar em línguas, você não é batizado com o Espírito Santo. Ora, essa é uma grande mentira. E eu posso provar pela Escritura que mesmo os que não falam em línguas, se creram no Evangelho, foram batizados no Espírito Santo. Leia 2 textos comigo rapidamente. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 e 13. É o primeiro texto que demonstra quão falsa, quão sofismática, quão mentirosa é essa ideia do movimento pentecostal de afirmar que só é batizado com o Espírito Santo quem fala em línguas. 1 Coríntios 12, versículo 12 e 13 diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito
alguns foram batizados em um corpo. Quer judeus, não interrompa, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a alguns foi dado beber de um só espírito. Eis a verdade da palavra. Apenas alguns receberam. Hã? Vocês não podem ficar falando assim contra o homem de Deus. Quando o homem de Deus falar, ainda que não seja verdade, digam sim e digam amém. Vocês são massa de manipulação, incapazes de pensar e de raciocinar. É isso? Me perdoem, querido, apenas simulei o que pensam a nosso respeito. Eu apenas tentei demonstrar como que as pessoas pensam. Os líderes religiosos pensam acerca de cada um de nós. Pensam que somos incapazes de pensar, mas nós não somos. Primeiro porque temos uma mente tão inteligente quanto a deles. Segundo que nós temos a palavra de Deus, temos o Espírito Santo. Amém, queridos? Então vamos ler corretamente a Escritura. Versículo 13. Pois em um só Espírito todos nós. Diga, todos nós. Diga, todos nós. Então diga assim, todos nós. Quer dizer, também eu. Diga em nome de Jesus, todos nós. Quer dizer, também eu. Você está incluído. Todos nós fomos batizados em um corpo. Quer judeus. Olha, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. O Espírito Santo derramado e descido sobre a igreja é o elemento substancial de vida que nos torna um só. Porque a palavra batismo quer dizer introduzido, imergido. Se todos nós fomos em um Espírito batizados para um só corpo, quer dizer, é como que aqui nesse quadrado, digamos, estivesse o Espírito Santo numa forma de essência. E aí então você é colocado dentro dele. E aí então o outro é colocado dentro dele. Batizados no Espírito é introduzido dentro do Espírito. E portanto o Espírito Santo, no qual fomos nós todos aqui batizados, nos faz um só corpo. Assim como o meu corpo, olhe para o meu corpo, olhe para o seu corpo. Cada um dos membros, ele está organicamente unido a todos os membros, formando um só corpo, o corpo de Cristo. Só é possível por causa do batismo no Espírito, de sermos nós introduzidos dentro dele. Todos nós, em um só Espírito, fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, quer você, quer eu. E diz mais o texto, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. E aqui há dois aspectos do Espírito. Primeiro, mergulhar nele, ser introduzido nele. Segundo, beber dele. O Espírito Santo entrou para dentro de você como aquele que bebeu o Espírito, e agora você foi para dentro do Espírito Santo, quando nele você mergulhou espiritualmente. Isto é obra do dia de Pentecoste. Diga amém. Pastor, mas aqui apenas diz que todos foram, mas não disse das línguas. Bem, a primeira coisa é, você é membro do corpo de Cristo, então inevitavelmente você foi batizado no Espírito Santo. Porque se você não foi batizado no Espírito Santo, você não tem como ser membro do corpo de Cristo. Porque o que torna cada membro parte integrante do corpo de Cristo, organicamente, é o batismo no Espírito Santo. No mesmo capítulo, o apóstolo vai esclarecer outra coisa. Versículo 28, desse mesmo capítulo de 1 Coríntios. Ele diz assim, olha,
A uns estabeleceu Deus na igreja. Aqui não diz todos nós, diz, irmãos? Então vamos ler direito, versículo 28. A todos nós estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Hã? Agora é diferente? Todos foram batizados no Espírito Santo? Mas quantos foram feitos apóstolos? Ah, não são todos. Olha que coisa interessante. Todos foram batizados no Espírito Santo, mas apenas alguns são apóstolos nesse corpo. Quando disserem todos nós somos apóstolos, eu falo assim, não, não é assim que diz a palavra. Alguns. Olha o que diz o versículo 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Está aí na sua Bíblia assim? Aí vem a pergunta retórica do apóstolo Paulo, que você deve responder. Versículo 29. Porventura, são todos apóstolos? Hã? Por que não? Porque é dito, há uns. Agora eu faço a pergunta e vocês respondem de acordo com a Escritura. Quantos foram batizados no Espírito Santo? E quantos desses batizados são apóstolos? Glória a Deus. Eu pergunto, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Atenção, falam todos em outras línguas? Não. Mas todos são batizados no Espírito Santo? Mas nem todos falam em línguas? Por que então alguém disse que só é batizado se falar em línguas? Quem disse isso? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aqui não há nenhum demérito com respeito ao dom de línguas. Não há nenhuma perseguição ao dom de línguas. Não. Estamos apenas colocando as coisas, cada uma no seu devido lugar. O grande problema é quando você elege um elemento da Escritura e quer fazê-lo todo. Não. Cada coisa tem a sua importância no seu devido tempo, no seu devido lugar. O derramamento do Espírito Santo não tem relação direta com o dom de línguas. E alguém pergunta, pastor, mas por que então, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo, ao ser derramado, manifestou-se em dom de línguas? Simples, porque o Espírito, como línguas, como glossas de fogo, desceu sobre a cabeça de cada um dos discípulos. E essa língua que descia no entendimento, saía pelos lábios em forma de pregação. Basta você ler Atos capítulo 2, versículo 11, quando aqueles homens disseram, como nós os ouvimos falar, cada um em nossas próprias línguas, as grandezas de Deus. O Pentecostes é o Espírito derramado como uma chuva sobre a terra, para regar a terra, uma chuva de graça, uma chuva de poder, uma chuva de cura, de libertação, de salvação, para colher homens para Deus. E essa cura, e essa libertação, e essa salvação, e essa colheita se dá por meio da pregação do Evangelho. Por isso, línguas, discurso, palavras que comunicam, que testificam, que falam acerca do Cristo de Deus, encarnado, crucificado, sepultado, ressuscitado, ascendido, entronizado, glorificado e exaltado. É o Pentecostes. Palavras, línguas que anunciam, que pregam, que testificam
acerca do Cristo de Deus. De maneira que essa era se estende até o grande e glorioso dia do Senhor. O Senhor está falando ao longo dos tempos. O Senhor está comunicando a mensagem ao longo de toda essa era, desde a era de Atos 2, desde o início, quando a igreja ali foi fundada, foi inaugurada, quando Deus gerou, por meio do seu Filho, mediante o Espírito Santo, o corpo de Cristo. E então, cada um de nós somos produto dessa chuva. Somos o produto dessa grande colheitas, ou melhor, dessa grande colheita, né, de almas, de pessoas para Deus. É certo que essa mensagem não esgota esse ponto, pode gerar ainda muita dúvida. Mas é importante que os irmãos leiam a Escritura e os irmãos atentem, então, para os seus ensinamentos e discernam, porque o movimento pentecostal, e aqui se faz distinção em o que é o Pentecoste bíblico, do movimento pentecostal, que nasceu no século XX no Brasil. O movimento pentecostal, enquanto o movimento recortado, separado da Escritura, eles pregam a busca do Espírito Santo, tendo como fim o Espírito Santo. Ou seja, incentiva-se, pessoal, precisamos buscar o Espírito Santo. E para que devemos nós buscar? Para que você se encha do Espírito Santo. E então, quando você se encher do Espírito Santo, e você estiver tão cheio, que você não puder suportar mais o seu corpo e você cair, ou então você for lançado contra a parede e fica lá colado, né, a unção da cola. Ou então você de repente receber e ficar tão cheio, e vem a unção da gargalhada, e você fica rindo, sem controle de si, com dor de barriga, caído no chão, rindo, sorrindo, sem aguentar mais. Ou então quando você começar a receber a unção do espectremê, quem assistiu o espectremê? Como é que ele fazia? A unção do espectremê, ou a unção da galinha, você sai ciscando, ou a unção da bailarina, sai girando, ou você recebe a unção, e aí não tem limite, porque você inventa a unção que você quiser. A pessoa está lá, parecendo uma pombagira. Não, é a unção da noiva. A pessoa começa a engatinhar, igual um animal, é a unção do leão, da tribo de Judá. E nisso as pessoas ficam ali presas a essas experiências, que na sua maior parte são meras experiências psicológicas. Mexe no seu psicológico. A prova disso é que tem umas pessoas que psicologicamente são tão frias e tão apagadas, que elas chegam a quase não existir. Essas pessoas são frustradas porque elas não conseguem se emocionar como todas conseguem. Aí fica, o Espírito Santo não gosta de mim, ele não vem. Não é porque a sua emoção é fraca. Já esse povo mais assim, atribulado, né? Rapidinho ele arruma uma unção para ele. Porque ele superficial, na sua alma ele é superficial. Qualquer coisa se empolga, grita, rola. Shhh. Eu me recordo, queridos, que eu era criança. Eu cresci no movimento. E aí eu, pequenininho, tinha meus 12 anos. Não era tão pequenininho assim, né? E eu andava no meio dos jovens. Nós éramos todos jovens canela de fogo. Nos montes, vigília, tal, direto. Eu animado, eu sempre gostei dessas coisas, né?
E um dia nós fizemos uma cabana no fundo da casa de um irmão. Pegamos vários sacos de farinha, de trigo, de sacão. Fizemos de toda o telhado e tal. Um calor danado, 3 horas da tarde, estamos todo mundo lá. E aí xarará para cá, xarará para lá, e língua e tal. E todo mundo pulando e tal. E aquela coisa tremenda. Cheio. Aí de repente um deles foi tomado. Levantou, opa! Eis que eu falo contigo. Eis, meus servos, que eu falo convosco. Eu vou arrebatar um de vós para o meu trono. Eu vou arrebatar hoje. Quem será? Aí vem a expectativa. Eu vou arrebatar aquele que clamar o sangue de Jesus mais alto. Aí você imagina agora, todo mundo, né? E mais vezes. Aí todo mundo, sangue de Deus, sangue de Jesus, o sangue. Irmãos, faça uma experiência. Fique dentro de casa, feche as portas, 3 horas da tarde, começa a pular e falar o sangue. Chega uma hora que você fica leve. Não, faça uma prova. Não vai pela minha cabeça, não. Faça uma prova. Começa a pular e falar o sangue, com o olho fechado, pulando, e o sangue. Chega uma hora que você vai ficando... Sobe tudo, você perde aquele controle dali, aí você se sente leve. Aí, junta a essa leveza, o desejo de que seja você o arrebatado. Aí você dá aquela ajuda de Sara para Deus, né? Aí você cai. Porque você quer ser arrebatado. É a vontade. E aí você ajuda o Espírito Santo. Você desmaia. Aí caía um. Aí quando caía um, já foi. Aí todo mundo vai saber se ele foi mesmo, né? Aí todo mundo parava de falar o sangue, porque se ele já foi, então não adianta eu falar, porque ele já foi. Aí a gente ia assim, e aí? Como é que tá? Tem que ver se ele está respirando. Porque se estiver respirando, ele não foi, está aqui ainda. Aí a gente ia bem pertinho dele, do nariz assim, ó, para poder sentir a respiração dele. Aí quando ele chegava assim com a orelha bem pertinho, aí ele não aguentava. Aí ele não aguentava e começava a rir. Aí levantava e continuava o sangue, porque não foi esse. Daqui a pouco outro caía. Quando o outro caía, lá íamos nós. Vamos sentir, quando chegava bem pertinho, aí ele não aguentava a pressão. E aí, até hoje, ninguém foi arrebatado. Nem eu, nem eles, nem ninguém. Bem, eu sei que isso é cômico. É bastante cômico, né, de fato. Isso dá uma peça de teatro, né? Muito engraçada. Entretanto, eu quero ilustrar com isso o quê? Que o grande problema do movimento pentecostal é a busca da experiência pela experiência. É falar em línguas, é ver alguma coisa, é sentir, é tremer, é você ter uma experiência corporal, sensorial do Espírito Santo. E o pior é que isso vai de encontro à grande verdade acerca do Espírito Santo. Quando também aqui em João capítulo 16, falando acerca do Espírito Santo que viria, Jesus Cristo disse o seguinte, abra sua Bíblia. Capítulo 16, versículo 13 e 14 e 15. Olha o que é dito acerca da razão do ministério do Espírito Santo. Diz assim, olha. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos jogará no chão, vos colará na parede, vos fará tremer e balbuciar e gemer. É isso?
Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Diga para o seu irmão: o Espírito Santo te conduzirá a toda a verdade. E a verdade é Cristo. E conhecereis a verdade vos libertará. O ministério do Espírito Santo é um ministério de libertação. E aí eu me admiro em saber que o movimento pentecostal, numa contradição interna, é um movimento de estabelecer semanalmente reuniões de libertação. Para ficar lá mandando a pombagira embora, o preto velho sair, o fulano calar a boca, amarrar, sacudir, jejuar. E o povo sofrendo. Famílias sendo destruídas. Maridos deixando suas esposas. O adultério implantado na igreja. Pastor em adultério. Líder em adultério. A igreja se consumindo. Tudo se destruindo. É o pastor que está roubando. É o pastor que vendeu a igreja de porteira fechada. É o que se ouve falar. É o que se ouve. Pessoas sinceras, mas que não conseguem se livrar dos pecados. Totalmente aprisionados e prisioneiros da cobiça, da ganância, da inveja, da mentira. 30 anos, 40 anos, servindo a Deus com sinceridade. Não é com falsidade, é com verdade. Só tem um problema: no caminho errado, da maneira errada, porque não tem sido conduzido a toda a verdade. Porque está atrás de uma experiência, de um fogo. Vou para o monte porque as folhas lá se transformam em ouro. Chega um momento que você olha assim, está aquele campo todo de ouro. Já viram isso? As folhas das árvores se transformam em ouro? Nunca ouviram falar disso? Então vocês não foram pentecostal, não. Dente de ouro também. Eu ia para o monte, a gente queria ver, quando a gente via uma árvore pegando fogo todinha. Mas via mesmo? Via e queria ver. Você vê o que você quiser ver. Se você estiver muito com medo de alma, ou de demônio, você não pode ficar sozinho. Porque você vai ver. Você vai ouvir coisas se mexendo. Mas é tudo coisa que acontece na tua cabecinha aí, ó. Tudo aqui, ó. Isso é um poder tremendo de fazer as coisas. Porque o ministério do Espírito Santo não é levar ninguém para o monte para ver árvore pegar fogo, para ver folha se transformar em ouro, ou que seja brilhar como ouro, dar dente de ouro para o outro na boca. O ministério do Espírito Santo é conduzir-nos a toda a verdade. Quanto mais você aproxima-se da verdade, mais você compreende a Cristo. Mas você entende o ministério de Cristo, a obra de Cristo, o supremo propósito de Deus, a sua vida vai ganhando sentido. E você vai percebendo que muitas coisas nas quais você estava emaranhado, estava perdido, vai perdendo um significado. Coisinhas tolas, você começa a galgar e a ascender patamares de espiritualidade que não podem ser comparados a nenhuma experiência humana psicológica ou parapsicológica que seja. Não. Está aqui, ó. Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo. Então, ele, o Espírito Santo, não é o alvo. Ele não falará nem mesmo por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele há de se glorificar. Ele há de se glorificar. Não. Ele há de me glorificar. O ministério do Espírito Santo glorifica o Filho. Entenda, o Espírito Santo é o servo de Jesus Cristo. Não há nenhum demérito nisso, porque Jesus Cristo é o servo do Pai. Jesus veio glorificar o Pai e o Espírito veio glorificar o Filho. Porque afinal o Filho é aquele em quem, por quem e para quem tudo foi feito.
Versículo 14: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Qualquer movimento em que supostamente haja uma manifestação do Espírito Santo, você tem que perguntar, assuma o resultado, o fim, é a glorificação do Filho ou é a experiência pela experiência? Ou é a glorificação do próprio Espírito? Quando você vira um Espírito Santo que atrai toda a glória para si, não é o Espírito Santo. Não é. É o espírito da mentira. Onde você ouvir ou ver o Espírito Santo agindo e acontecendo exatamente como está em Atos capítulo 3. Quando Pedro, cheio do Espírito Santo, mandou aquele homem levantar, levanta-te, anda, ele saiu saltando, e logo ele entrou no templo de Salomão, e ali ele não ficava fingindo que estava andando, não, ele pulava, saltava, ele era um paralítico de nascença, agora ele estava saltando, curado. Logo a multidão se levantou e começou a cercar a Pedro e a João, e a olhar para eles admirados. Quando Pedro percebeu que o povo olhava para eles de maneira diferente, falou assim: vem cá, para, por que vocês estão me olhando para mim, para nós? Por que vocês estão olhando? Ué, mas como assim, por quê? Vocês acabaram de curar um homem, um paralítico, como não olhar para vocês com admiração? E eles disseram: não olhe para nós com admiração, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar. Em outras palavras, não foi o nosso poder e nem a nossa piedade que possibilitou a cura desse homem, mas é o nome de Jesus Cristo. Em outras palavras, olhem para Jesus Cristo. Ali o Espírito Santo estava agindo. Sabe por quê? Porque naquele momento em que houve aquele milagre, aquele prodígio, o Espírito Santo disse: olhai para Jesus Cristo. Olhai para o ressuscitado. Olhai para o exaltado. Olhai para o glorificado. É Ele, é este nome bendito que recebe toda honra, toda glória e todo louvor e toda adoração. Bem, o Pentecostes é mais ou menos isso. Eu falaria aqui mais 3 ou 4 mensagens ainda, outros domingos, mas o básico é o que temos dito. Se o movimento pentecostal tem a experiência como sendo o seu objetivo, olhe então para a Escritura e perceba como que a ação do Espírito Santo é uma ação de extermínio completo e de uma nova criação. O Espírito Santo quer pegar você e destruir em você o velho homem, aniquilar a velha natureza e te fazer uma nova criatura. Mas não é uma nova criatura conforme o cristianismo propõe, não. Qual é a nova criatura que o cristianismo propõe? É aquela que você muda suas roupas, muda seu cabelo, muda sua alimentação, mas continua com o seu coração tão apodrecido, se não pior, como antes. O Senhor, Ele quer mudar a sua alma. Ele quer mudar a sua mente. Ele quer mudar suas vontades, suas emoções. Ele quer te fazer de uma pessoa egoísta, uma pessoa altruísta. Alguém que não busque mais os seus próprios interesses, mas que busque o interesse do outro. O Senhor, Ele quer fazer de você uma pessoa que já não busca mais os seus próprios interesses, mas que busca o interesse do outro. Alguém que possa se compadecer do outro, sentir em você mesmo, no seu coração, a dor do outro, para estender a mão. O Senhor, Ele quer nos fazer, a cada um de nós, pessoas semelhantes a Cristo. Olhe para o Cristo de Deus, segundo a carne, no sentido do modo como Ele viveu. Leia Mateus, Marcos, Lucas e João. Olhe para o viver humano de Jesus. E é isso que Ele quer fazer com você. Ele quer te dar este viver humano, o mesmo dele.
Talvez você não se sinta atraído por esse viver. Ah, mas é isso então o evangelho? Que eu seja conformado à imagem de Jesus na minha alma, para ser bondoso, misericordioso, ser cordial, ser manso, humilde. É para isso o evangelho? É. Ah, então eu não quero. Então não vai ser aqui o seu lugar. Você vai procurar o falso evangelho da prosperidade, que te oferece tudo aquilo que o seu coração caído deseja. Dinheiro, poder, riquezas, coisas deste mundo que passam. Você pode até conseguir alguma coisa, mas um dia, e está muito próximo o seu dia, você vai se deparar com a morte, e você vai pedir, por favor, deixa eu levar alguns, meus cartões de crédito comigo lá para o inferno. E ela dirá, não, mas lá não vale. Lá não vale, o seu dinheiro não tem mercadoria para vender lá. O fogo lá é gratuito. Hein? Gente, em nome de Jesus, voltem seus olhos para Jesus Cristo. Amém? Está cansado? Está sem força? Olhe para Jesus. Invoque o nome de Jesus. Creia no nome de Jesus. Jesus é tudo. Ele é tudo de que você precisa. Nele nada falta. Jesus é o Senhor.